Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Vamos fazer o de ontem e o de hoje, porque ontem eu não consegui entrar na live, mas o texto vai ser em Lucas 2, então a gente vai ler do 1 ao 7 e depois do 15 ao 20. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para compartilhar o meu devocional com vocês, né? Deus tem uma palavra poderosa, vai falar comigo e com você. Se você pretende ouvir uma palavra do Senhor, fique aí até o final, que a gente vai orar no final, tá bom? Então, estamos aqui para mais um devocional, mais um compartilhamento da palavra de Deus, que Deus colocou em meu coração. Eu já fazia isso sozinha, depois comecei a compartilhar com os meus amigos numa lista de transmissão, e agora já tem 3 meses que eu estou, acho que de 2 a 3 meses, que eu estou aqui no TikTok também compartilhando, e graças a Deus muitas vidas têm sido alcançadas, e também temos respostas de oração. Mas não é nada por mim, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Sem Deus, eu nada seria, eu nem aqui estaria falando com vocês da palavra, né? Então, a gente vai ler Lucas 2, do 1 ao 20, tá bom? E a gente vai tratar aqui o assunto a promessa do nascimento de Cristo e o dia depois do Natal, que é hoje, tá? E vamos ver o que nos reserva. Então, Lucas 2 vai dizer o seguinte: naquele dia saiu um decreto da parte de César Augusto para que se fizesse um censo de toda a terra habitada. Esse primeiro censo foi feito quando Quirino governava a Síria. Todos foram se inscrever no censo, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, a qual se chama Belém, por ser ele da casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, que estava desposada com ele e grávida. E aconteceu que, enquanto estavam ali, cumpriram-se os dias para que ela desse à luz. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sucedeu que, quando os anjos se afastaram deles para irem ao céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora mesmo até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram junto Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. E depois de vê-lo, divulgaram o que lhe fora dito sobre este menino. E todos os que ouviam ficaram maravilhados com os que os pastores lhes contavam. Maria, por sua vez, aguardava consigo todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que ouviram e viram, tal como se lhes fora dito. Então, uma promessa do nascimento de Cristo que foi cumprida, e ali aqueles pastores, né, que foram visitar, eles confirmaram aquilo que já havia sido prometido e ficaram muito felizes. Vocês ficaram felizes nesta noite de Natal por refletir que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de perdão, de restauração, de transformação em Cristo Jesus? Então, eu fiquei muito alegre, porque se a gente lembrar no dia, né, da ceia do Natal, que não é realmente aquele dia, a Bíblia não fala qual foi o dia exatamente,
que Jesus nasceu, mas que a gente para refletir mais sobre essas questões, sobre o amor de Cristo sobre as nossas vidas, o amor de Deus de dar o seu Filho unigênito. Então, eu fiquei feliz. Você ficou feliz de saber e de parar para pensar em família, do que Jesus fez, do que Deus fez por nós e que Jesus nasceu para nos salvar? Então, a gente vai destacar aqui Miqueias 5:2. Você, o Belém Efrata, um governante de Israel, sairá de você em meu favor. Em novembro de 1962, o físico John W. Mauchly disse: não há razão para supor que o menino ou a menina não possam aprender a usar um computador pessoal. Na época, tal previsão parecia fantástica, mas foi incrivelmente precisa. Hoje, usar um computador ou dispositivo eletrônico é uma das primeiras habilidades que uma criança aprende. Embora a predição de Mauchly tenha se concretizado, previsões muito mais importantes também aconteceram. São as previsões sobre a vinda de Cristo que são registradas nas Escrituras, por exemplo. Mas você, o Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Deus enviou Jesus, que chegou a pequena Belém, identificando-o como da linhagem real de Davi. A mesma Bíblia que previu acuradamente a primeira vinda de Jesus também promete o seu retorno. Atos 1:11. Jesus prometeu aos seus seguidores que voltará para buscá-los. João 14, do 1 ao 4. Neste Natal, enquanto ponderamos sobre os acontecimentos previstos com exatidão a respeito do nascimento de Jesus, que possamos também considerar a sua volta prometida, permitindo que ele nos prepare para o majestoso momento em que o veremos face a face. Maria, agora o outro estudo, o dia depois do Natal. E aí depois eu vou comentar. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Depois de tudo que aconteceu, Maria guardava essas coisas no coração e refletia. Depois das alegrias do Natal, o dia seguinte parecia decepcionante. Passamos a noite com amigos, mas não dormimos bem. Nosso carro quebrou na volta para casa, começou a nevar. Abandonamos o carro e fomos de táxi na neve e granizo, sentindo o desânimo. Não somos os únicos que se sentem desanimados após o dia do Natal. Seja o excesso de comida, o sumiço das canções natalinas das mídias ou os presentes que compramos na semana anterior estarem agora pela metade do preço, a magia do Natal pode desaparecer rapidamente. A Bíblia não nos fala sobre o dia após o nascimento de Jesus, mas podemos imaginar que Maria e José deveriam estar exaustos depois de caminhar até Belém, procurar por acomodação, pelas dores do parto que Maria sentiu ao dar à luz e pelos sábios aparecerem sem avisar, lá em Lucas 2, do 4 ao 18. No entanto, posso imaginar Maria embalando o seu recém-nascido e refletindo sobre a visitação angelical, a bênção de Isabel e sua própria compreensão do destino do seu bebê. Maria guardava essas coisas em seu coração, que é lá em Lucas 2,19, o que pode ter aliviado o cansaço e a dor física daquele dia. Todos nós temos dias de desânimo. Talvez até mesmo no dia seguinte ao Natal. Como Maria, vamos enfrentá-los refletindo sobre aquele que veio ao nosso mundo para iluminar
para sempre com a sua presença, né? Então, vou ler de novo. Todos nós temos dias de desânimo, talvez até mesmo no dia seguinte ao Natal. Como Maria, vamos enfrentá-los refletindo sobre aquele que veio ao mundo para iluminá-lo para sempre com a sua presença. Você já sentiu desânimo após a euforia? O que Jesus trouxe ao mundo? Como reagir com louvor à veracidade das profecias sobre o nascimento de Cristo? A sua promessa de vir nos buscar impacta, né? Eu fico muito impactada com a promessa de que Jesus vem nos buscar. Na verdade, a gente sabe que os senhores do mundo, eles vêm trabalhando, né? Vem trabalhando com a grande massa o descrédito, né, dessa profecia. Como, Viviane? Quando se foi divulgado que em 1999 Jesus voltaria, quando se foi divulgado que no ano 2000 Jesus voltaria, que o mundo ia acabar, quando se foi divulgado que 2012, quando saiu aquele filme e tal, o mundo ia acabar. Quando essas coisas foram divulgadas, as pessoas criaram expectativa e no meados desse ano também aconteceu isso lá na África. Saiu aí nas redes sociais, as pessoas foram para os montes, né, com uma data que supostamente prevista. Gente, a palavra diz que ele virá como um ladrão. E o ladrão, ele não avisa o dia que vem. Não existe a possibilidade de sabermos a data. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Somente Deus sabe. Né? Então, eles foram colocando essas coisas na mídia, 1999, ano 2000, 2012, agora em 2025. E o que aconteceu? Nada aconteceu. E isso vai entrando na mente das pessoas. Jesus vai voltar nada. Desde quando eu era pequeno que eu escuto falar que Jesus vai voltar, né? E vai caindo no descrédito. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus vai voltar. Isso é fato, tá escrito. Na verdade, tudo que tá escrito, a maioria das coisas que estão escritas em Apocalipse, que estão escritas nas profecias da volta de Cristo, os sinais já estão bem explícitos, já estão acontecendo. E aqueles que estão ligados, né? Aqueles que são servos de Deus, aqueles que leem a palavra, aqueles que buscam o Senhor incansavelmente, de maneira a ouvi-lo, já ouviram a Deus dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus falando que essa volta está iminente. Mas eu não posso dizer que é amanhã, eu não posso dizer que vai ser ano que vem, eu não posso dizer que vai ser 2027, eu não posso dizer o dia nem a hora, mas pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 10 anos. O fato é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar posicionados, preparados, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Se soubesse, a maioria das pessoas, sem temor, ia chutar o balde, ia querer fazer tudo que tinha direito, para perto daquele dia achar que vai pedir perdão e que tá tudo bem. Mas quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente se converte de fato, na gente acontece uma grande transformação. Não é de boca, não tem como enganar o Senhor. É de coração. E o Senhor sonda os corações. Se você está com o seu coração tranquilo, porque cada um vai prestar conta de si mesmo.
A gente não tem que estar julgando se Beltrano, Ciclano, quem é que vai para o céu. Não. Quem vai ser arrebatado? Não. A gente tem que olhar para dentro de si mesmo e buscar a mudança interior que precisamos, para que a gente possa, a cada dia, mais e mais, se transformar e ter posicionamento. Porque a qualquer momento ele volta. E por que a gente faz isso? Por que a gente se posiciona? Por que a gente morre para as nossas vontades? Porque quando a gente conhece Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, a gente quer segui-lo, a gente quer buscar ter um coração como o dele, a gente quer buscar estar na presença dele. A gente tem gratidão pelo que Deus fez por nós. E por conta disso, nós o servimos, nós morremos para as nossas vontades e fazemos a vontade do Senhor. Essa é a verdade. Então, que nesta noite a gente possa refletir sobre essas questões, que a gente possa refletir e olhar para dentro de nós mesmos, o que podemos melhorar. Nós estamos aí há 6 dias da virada do ano e é tempo de reflexão, sabe por quê? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você estiver satisfeito com seus resultados, ó, joinha. Mas se você não estiver satisfeito com seus resultados, sinto muito em lhe informar que você vai ter que mudar suas estratégias, os seus comportamentos, você vai ter que olhar para dentro de si e fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes. Resultados diferentes. Ok? Então, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou obter sempre os mesmos resultados. Exemplo, uma pessoa que está em busca de um relacionamento, tá? Essa pessoa, ela repete o histórico dela, já repetiu 1, já repetiu 2, já repetiu 3, já repetiu 4. Se ela continuar agindo das mesmas formas nos relacionamentos, tipo se entregando às emoções, se entregando aos sentimentos, o coração do ser humano é enganoso, não ouvindo a voz de Deus, se enganando com profetadas, né? Porque a profecia ela tem que bater com a palavra. Se tiver fora da palavra, se estiver te levando para o pecado, não vem de Deus. Isso eu posso te garantir. Então, se você repete histórias, principalmente em relacionamento, tô dando exemplo aqui, pode ser em outras áreas, mas você começa os relacionamentos como? Conhece alguém, se encanta com aquela pessoa, se ilude facilmente, se envolve, aí se envolve demais, daqui a pouco não dá certo, daqui a pouco separa, aí daqui a pouco de novo, aí daqui a pouco separa, porque quando termina um relacionamento, eu tô te falando isso, hoje eu sou casada, eu tenho 20 anos de casada, mas eu já fui do mundo e eu já fui solteira e eu já tive outros relacionamentos de 2 anos, de 9 meses, enfim, já tive outros. E aí o que acontece? Você vai repetindo histórias, porque você se entrega às emoções. Quando terminar um relacionamento, dá um tempo para você. Se você for ficar mãe solteira, pai solteiro, dá um tempo para você e para os seus filhos. Dá um tempo para você olhar para dentro de si mesmo, ficar inteiro. Sabe por quê? Essa história da metade da laranja não existe. São 2 pessoas inteiras que se unem e formam um todo. Esse negócio de metade com metade, gente, pessoa metade com pessoa metade, não vai dar certo. Você tem que estar inteiro. Não vai dar certo. Ah, mas encaixa perfeitamente. Encaixa até quando? Até quando? Entendeu? Aí tem pessoas que vão repetindo histórias, vão repetindo. Então, eu tô falando. Tá perto da virada do ano. Começa a refletir o que você precisa mudar para gerar resultado diferente.
E outra coisa que eu vou falar, que são palavras de impacto que um dia marcaram a minha vida. Não reclama daquilo que você tolera, tá bom? Se você tá tolerando determinadas situações na sua vida, não fica reclamando não, porque você tá tolerando. No dia que você decidir não tolerar mais, aí você tira essa situação da sua vida e resolve logo de uma vez. Entendeu? Porque às vezes você tá ali num trabalho que você não gosta de trabalhar e você fica reclamando. Reclamar é clamar 2 vezes. Aí você fica atraindo só coisa ruim pra sua vida. Então não reclama daquilo que você tá tolerando, não. Enquanto você estiver lá, você tá tolerando lá. Então, começa a agir de forma diferente, vai entregar currículo em outros lugares, começa a procurar outro trabalho, vai fazer um curso. E aí sim, aí você agiu, você vai ter uma reação. Entendeu? Então, vamos refletir. Jesus nasceu para salvar o povo de Deus. E a gente é grato por isso. Passou o Natal. Muitas pessoas ficam desanimadas depois daquele bafafá das festas e tudo mais. No outro dia não tá passando muito bem. Vem um desânimo. A mesma coisa depois Réveillon. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do ano de 2026? Comece já, começando a refletir. Pega um papelzinho, escreve as suas metas. Escreve aquilo lá que você precisa melhorar. Viviane, não consigo enxergar nada que eu preciso melhorar. Vai orar, pede a Deus para te revelar. Que Ele revela. Entendeu? Todos nós temos coisas para melhorar. Então, escreve num papel. O que é que você tem que se desfazer da sua vida? Você escreve num papel. O que você tem como meta e precisa melhorar em outro. Quando tiver na hora da virada, você pega o papel das coisas que você tem que se despir, que você tem que jogar fora da sua vida as mágoas, falta de perdão, tudo que for ruim que você tem que se desfazer, rasga, pica tudo e joga no lixo. Como um ato profético, tá bom? E coloca diante de Deus as suas metas, os seus projetos, que vai dar certo. Eu antes de me casar, eu fazia o cartaz dos sonhos, ainda faço. Esse ano ainda não fiz, mas já vou sentar eu, minha família, e a gente pelo menos escreve no papel, depois a gente põe na cartolina. Mas aí você coloca lá naquele cartaz dos sonhos, que eu chamo de cartaz dos sonhos, as áreas da sua vida, espiritual, saúde, emocional, relacionamentos, lazer, trabalho. Coloca as áreas da sua vida. E ali você vai recortar ou imprimir coisas que você quer. Vamos supor, até material mesmo também. Tudo. Ler mais a Bíblia, fazer discípulos, pregar mais a palavra de Deus, lá no espiritual. Tô dando exemplo aqui rapidinho. Lazer, viajar mais, comer mais em restaurante. Aí você põe o seu lazer, ir mais pra praia. Coloca aí o que você gosta de lazer. Aí você vai fazer aquele esboço. Se você fizer o cartaz, você prega ele num lugar no seu quarto, atrás da porta do banheiro, aonde você vai ter acesso todos os dias para você olhar e orar. E depois você vai me contar no que vem no testemunho, tá? Em 2005, o meu cartaz dos sonhos estava namoro, noivado e casamento, tá bom? Tinha um carro vermelho, 4 portas, sedã. Tinha um carro lá. Não tinha esse 4 portas, não. Era um carro vermelho sedã. Quando aconteceu que eu, até julho, não tinha namorado, tá? Hoje eu fiz 20 anos de casada, agora dia 17 de dezembro. Eu casei, eu namorei, noivei e casei em 3 meses com um homem de Deus. E eu casei dia 17 de dezembro, conforme estava no cartaz dos sonhos, tá bom? E quando a gente casou, quando foi em 2007, eu adquiri um carro vermelho, que é o mesmo que eu tenho hoje, um Siena, sedã, 4 portas. Depois que eu casei, o meu marido acrescentou 4 portas, com ar-condicionado e desembaçador traseiro, esses detalhes. Que eu não tinha colocado esses detalhes. Pois ele tentou comprar um Celta branco cru. Não foi aprovado. Eu comprei o Siena
com as 4 portas, Celebration. Eu comprei ele com a identidade e comprovando de endereço. Não precisei comprovar renda. E é o carro que a gente tem até hoje. Então, assim, não tô dizendo que isso vai fazer toda a diferença. Se você não olhar e você não orar e você não se posicionar, não vai acontecer nada. Mas eu te garanto que se você orar, se você posicionar, se você refletir o que você precisa mudar, você vai gerar resultados diferentes, vai olhar aquele cartaz dos sonhos lá todos os dias, vai orar e as coisas vão acontecer. Eu te garanto, porque eu faço isso há anos, desde mais de 20 anos. Porque eu casei tem 20 anos, tem mais de 20 anos. Porque o cartaz que eu fiz não foi o primeiro cartaz dos sonhos, tá? Então, faz isso aí. Se não conseguir o cartaz, comprar a cartolina, imprimir os negocinhos, recortar de revista e colocar, faz o esboçozinho no papel, coloca as áreas da sua vida, faz isso, tá? E eu vou orar agora. Senão vou passar demais de falar. Já é até aqui que tem que entregar, entendeu? Termos gratidão por Jesus ter nascido para nos salvar, nos posicionar porque ele voltará. E a gente tem que ter convicção que ele voltará a qualquer momento. Não importa se vai ser daqui a 10 anos ou se vai ser daqui a meia hora. Ele vai voltar, ele pode voltar para mim e para você. E fazermos nosso papelzinho, refletir sobre a nossa vida, ver o que a gente precisa mudar e o que a gente tem como plano pro ano que vem. E eu garanto, vai dar tudo certo. E lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí o seu pedido de oração. Um segundinho para você colocar. É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha adoração. Bora lá. Ninguém tem pedido de oração? Vou orar, hein? 1, 2, 3. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor. E eu venho declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, que cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo, que o Senhor possa tocar seus corações, entrar no seu lar, trazendo a paz que excede todo entendimento, a Tua presença, libertação, transformação, Senhor, restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, tomar as nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos dar força, Senhor, para que possamos fazer tudo aquilo que temos colocado em nosso coração, relacionado ao reino de Deus, relacionado ao nosso posicionamento, que o Senhor nos dê força, Senhor, para que a gente venha se libertar, para que a gente venha enxergar os nossos erros. Deus, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ser cada dia melhores, porque para fazer valer aquilo que o Senhor fez por nós, porque não há nada que a gente possa fazer, porque o Senhor fez uma coisa que é tremenda e maravilhosa. Mas o mínimo que podemos ter, Senhor, é gratidão e temor a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, nesta sexta-feira. Que possamos ser cheios da Tua presença e que possamos transbordar a Tua presença onde quer que nós andarmos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que entraram nessa live, que ficaram aqui até agora. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa live, compartilha. Já eu vou estar postando lá. No meu perfil tem outras lives, outros assuntos, outros temas, tá bom? Você pode também acessar. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.